flechas foi comandado por Arafat Mané, que nos disse ter feito o ataque sem consultar Cabral e que só quando o ouviu falar na BBC tomou consciência de que tinha iniciado a luta armada. A primeira atividade do PAIGC na Zona Sul acho que foi uma surpresa para toda a gente. Não calculavam que isso pudesse acontecer. Nous avons adopté une stratégie qu'on pourrait appeler centrifuge, n'est-ce pas? Parce que, au lieu de faire ce que les Portugais attendaient, de partir des périphéries de notre pays vers l'intérieur, nous avons parti de l'intérieur même vers les périphéries. C'est là que caractérise toute notre action militaire. O partido nunca quis que se começassem as ações na fronteira. O Amílcar foi sempre contra isso. Diz que se nós iniciarmos a ação armada na fronteira, as tropas coloniais vão fazer tudo para fechar as fronteiras. Portanto, a ação tem que ser começada no interior do país, no coração do país. E Tito foi identificado por isso. Perante o início das atividades da guerrilha e a sua rápida expansão pelo território, o dispositivo de defesa português, que em 1962 já dispunha de cerca de 5.000 homens, quase duplica no final de 1963. Há agora uma malha de quadrícula mais apertada, acentuando-se a presença militar em zonas de fronteira. Apesar disso, a guerrilha avança e depressa começa a surpreender os portugueses através de emboscadas, fornilhos e minas anticarro. Na Guiné começou logo com a guerrilha regular. Não houve aquela fase inicial de Angola do terrorismo, propriamente dito, e do guerrilheiro com a katana. Na Guiné começaram logo com armas automáticas, com os RPGs, aquela coisa toda. Nós emboscávamos, portanto, em pequenos grupos, diferentes locais, mas em vários locais. E eles, portanto, que íamos, portanto, fazendo aquela guerra de guerrilha, às vezes, né? E ganhávamos, portanto, algum troféu, né? E apanhávamos uma arma, um G3, um Mauser. Inicialmente, o nosso armamento era melhor que o deles. A pouco e pouco, o nosso armamento ficou praticamente igual ao deles e tendo eles muito mais minas do que nós só punhamos minas antipessoal à volta dos acortelamentos. Eles punham minas de qualquer maneira, minas antipessoal de qualquer maneira. Por causa das minas anticarro, formava-se uma coisa que se chamava a escala dos condenados. Era uma escala entre os condutores, não iam sempre os mesmos. A gente à frente dos pés tinham uma data de sacos de areia, que normalmente eram as rodas da frente que rebentavam com as minas, que talvez tenham poupado muitas vidas ou mesmo ou pernas decepadas. Estávamos razoavelmente, nunca se está bem, mas estávamos razoavelmente preparados para a guerra. E depois no terreno, bem, enfim, ao fim de 3 ou 4 operações, a gente começava a dizer alto. Aqui qual é o problema? A visibilidade dentro da mata é nula. Aqueles ensinamentos de lado da infantaria que anda 5 km por hora é mentira. A gente aqui andar dentro da mata 1 km por hora é ótimo. Albuim Calvão comanda o destacamento de Fuzileiros Especiais número 8, que em setembro de 1963 é o primeiro a chegar à Guiné. A Marinha estava em processo de implantação e entre os meios de que dispunha havia 4 embarcações a motor de que o PAIGC tinha conseguido apropriar-se. Quando eu cheguei havia, por exemplo, uma fragata, não é? Uma fragata, havia 3 lanchas de fiscalização pequenas e havia várias lanchas de desembarque, 2 ou 3 lanchas de desembarque já. Havia já uma esquadrilha, já estava constituída, por exemplo, a esquadrilha de lanchas da Guiné. Os chineses eram de opinião que para fazer guerrilha era preciso haver montanhas. Que o guerrilheiro só se pode, de facto, mexer e bem mover-se em segurança quando há montanhas. Mas na Guiné não há montanhas. Então o Amílcar disse, nos seminários, disse, bom, as nossas florestas é que são as nossas montanhas. Grandes áreas de floresta começaram rapidamente a ser atingidas pela guerrilha.
6 meses depois do assalto a Tite, as ações do PAIGC afetavam 15% do território, segundo declarações do próprio Ministro da Defesa, Gomes Araújo. Pouco depois, o jornal norte-americano New York Times identificava uma larga faixa de floresta entre o Losato e Mansabá, onde os acessos aos centros urbanos ocupados pelos portugueses eram flagelados. O jornal acrescentava que 6 aldeias que apoiavam a guerrilha tinham sido destruídas pelo exército e por bombardeamentos, incluindo napalm, de aviões norte-americanos F-86. Eu me lembro, eu pessoalmente só usei napalm, eu e os pilotos, no norte de Moçambique. Na Guiné, na altura, eu julgo que não havia, nunca tinha ouvido falar sequer de napalm. Os F-86, que era um avião de caça, que combateu na Coreia, por exemplo, que estava em Portugal ao abrigo da NATO. E esses aviões tinham ido para a Guiné de um modo mais ou menos subreptício. Depois houve pressões internacionais e então julgo que em finais de 64, por aí, tiveram que se retirar de lá. A proibição dos F-86 era uma baixa importante na Força Aérea da Guiné, que não estava ainda estruturada. Para socorro a feridos e apoio logístico havia 5 helicópteros Alouette 2 enviados de Angola e alguns aparelhos da Acota. Para ações de fogo, sobretudo os T-6, aviões sem velocidade para fugir às antiaéreas que o PAIGC viria a ter. Logo em maio de 1963 morre Eduardo Casals e fica prisioneiro António Lobato, quando colidem no ar os T-6 que pilotavam, depois de um deles ter sido alvejado. Em poucos meses, a guerrilha obrigava os portugueses a retirar populações para zonas fortificadas. Cortava vias de circulação no sul e atravessava o rio Geba, atingindo as matas de Oio e Cantanhês, onde a tropa não entrava. E abria uma nova frente entre o rio Geba e Cacheu, após uma primeira fase em que a sua ação era limitada pela hostilidade do Senegal. No sul tinha mais facilidade de apanhar armamento. Nós tínhamos aquele problema no Senegal. E nós tínhamos poucas armas. Pistola, eu, por exemplo, eu tinha uma pistola, eu tinha quase 50 pessoas comigo. Só a única pessoa que tem pistola sou eu. Não acreditava. Depois, introduzimos alguns metralhadores pequenos. Por exemplo, um grupo de 20 homens, 30 homens, havia só 2 armas. Nós começamos com um transporte de meio de população. Uma viagem de quase 2 semanas. É duro. Muitas pessoas morriam no caminho mesmo. As pessoas não podiam andar mais. Diz que eu prefiro morrer. Isso é uma grande dificuldade, porque a pessoa não aguentava. Nós tínhamos 2 perigos. Corria para não ser atacado por tropas portuguesas, também senegaleses. Países vizinhos da Guiné, o Senegal a norte e a Guiné-Conakry a sul, hostilizavam-se mutuamente. O presidente do Senegal, Senghor, receava que Amílcar Cabral se tornasse num instrumento do seu adversário, Sékou Touré, o presidente da Guiné-Conakry que acolhia e apoiava a guerrilha do PAIGC. Senghor preferia que os guineenses optassem pela via pacífica. Era contra o uso da violência para se obter a independência. Ele dizia isso claramente. Não podíamos contar com ele nesse sentido. E, por outro lado, nessa base, nós chegamos a estar mesmo interditos de circular em território senegalês. Íamos ao Senegal clandestinamente. Precisávamos do Senegal, da fronteira norte. Acolhendo vários grupos independentistas em Dakar, o Senegal tenta influenciar a luta dos guineenses. Formações como a FLING, criada em 1962, o MLG e outros disputam o apoio de Senghor e o reconhecimento internacional, nomeadamente da Organização de Unidade Africana, que entretanto se formara na Etiópia. À la veille d'Addis Abeba, de la conférence d'Addis Abeba, mai 63, le Sénégal, le gouvernement m'a demandé de regrouper tous les autres mouvements et que le Sénégal nous donnait sa parole qu'il allait apporter une aide au nationalisme. Seguindo essa opção de Senghor, seguindo essa opção de não violência, evidentemente que todo o movimento que aparecesse a dizer que era não violento, ele apoiava. E, por exemplo, punhas a rádio à disposição, tinham tempos de antena e tudo, porque eram não violentos. O caso da União dos Naturais da Guiné Portuguesa, de Benjamin Pinto Bolo, um grupo apoiado por Senghor que via nos avanços do PAIGC uma vitória do vizinho rival, Sékou Touré. Para dialogar sobre uma autonomia para o território, Pinto Bolo é chamado a Lisboa, num processo que apenas foi noticiado em França. Salazar parece aceitar o projeto.
mas depois rejeita-o num longo discurso ao país que começa com uma advertência. Esta é a súmula